Olha, vou te contar algo que aconteceu há uns 30 anos. Não é conto, não é lenda inventada. Isso me contou meu tio quando eu era pequeno. E ele soube porque conheceu o velho Ademir, o protagonista dessa história. E te digo uma coisa antes de começar. Se você acha que o diabo só aparece em filme ou nas histórias das avós, é melhor ficar até o final, porque o que aconteceu com esse velhinho vai fazer você repensar muita coisa. Seu Ademir era um lavrador daqueles de antigamente, dos que não conheciam descanso. Todos os dias, sem falta, levantava quando o galo mal estava pensando em cantar. Calçava suas botas de borracha pretas, já meio rasgadas, mas que ele remendava com arame e paciência. Colocava seu chapeuzinho de palha desbotado pelo sol, pegava o facão que brilhava de tanto afiar e o gancho para arrancar o mato. E assim, com passo firme, porém lento, seguia pelo caminho de terra até sua roça. Aquele pedacinho de terra era seu orgulho, sua herança, sua vida inteira. Ali tinha de tudo plantado: amendoim que crescia graúdo e saboroso, arroz que balançava com o vento como se estivesse dançando, milho com espigas tão grandes que dava vontade de comer cruas, mandioca branca. A terra era abençoada, como diziam no vilarejo. Tudo o que seu Ademir plantava crescia com uma força que dava inveja aos vizinhos. Diziam que aquela terra tinha sido benzida por algum santo, ou que ali haviam enterrado algo sagrado muitos anos antes. O velhinho vivia numa casinha simples de madeira e cimento, com telhado de zinco, ao lado do terreno. Bem, sozinho não, porque tinha sua netinha Tatiana, uma menina de uns 8 anos que era a luz dos seus olhos. A mãe da menina tinha ido para a cidade em busca de trabalho e nunca voltou. E do pai, ninguém nunca soube. Então seu Ademir criou a pequena como se fosse filha dele. Às vezes ela o acompanhava até a roça, brincava entre os pés de milho e ria quando ele contava histórias de quando era jovem. Agora é aqui que a coisa fica complicada. Preste atenção nisso, porque é importante. Um dia, por volta das 4 da tarde, quando seu Ademir estava arrancando mato perto do cacau, ouviu uma voz atrás dele. "Boa tarde, seu Ademir." O velho se virou e lá estava um homem que ele nunca tinha visto por aquelas bandas. Era alto, vestido de forma elegante, impecável, com sapatos novos que não tinham uma única mancha de terra. Algo estranho num lugar onde tudo era poeira. "Boa", respondeu seu Ademir, enxugando o suor com o lenço que sempre levava no bolso. "O senhor é daqui? Digamos que estou de passagem", disse o homem. "Mas venho com uma proposta que vai lhe interessar, seu Ademir." O velho franziu a testa. "E como o senhor sabe meu nome? Em vilarejos pequenos todos se conhecem, não é mesmo?" Ele não respondeu de verdade, mas continuou falando antes que seu Ademir insistisse. "Eu sei que o senhor tem essa terrinha bonita, e sei que trabalha duro todos os dias, sob o sol e sob a chuva. Um homem da sua idade já deveria estar descansando, aproveitando a vida." Seu Ademir o olhou com desconfiança. "E o que lhe importa o que eu faço? Importa porque trago uma oferta que o senhor não pode recusar", disse, tirando do terno um maço de dinheiro tão grande que o velho nunca tinha visto tanto junto. "Compro essa terra, tudo. Pago em dinheiro agora mesmo. Com isso, o senhor e sua neta podem ir morar na cidade, numa casa bonita, sem preocupações. Nunca mais vai precisar trabalhar debaixo desse sol." Seu Ademir olhou para o dinheiro e por um segundo sentiu a tentação. Deus sabe que dinheiro não sobrava, que às vezes passavam dias comendo só mandioca com sal. Mas algo dentro dele, algo profundo e antigo, disse que não. Aquela terra tinha sido de seu pai, do pai de seu pai e de gerações antes. Não era só terra, era raiz, era memória, era tudo o que ele conhecia.
Não, senhor, disse firme, embora a voz tremesse um pouco. Essa terra não está à venda, nem por todo o ouro do mundo. O homem estreitou os olhos. Todos têm um preço, seu Ademir. É só questão de encontrá-lo. O meu o senhor não vai encontrar. Respondeu o velho, virando as costas e continuando o trabalho. Ouviu os passos se afastando, mas não olhou. Quando finalmente virou para trás, o homem já não estava lá. Tinha desaparecido assim, sem deixar rastro. No dia seguinte ele voltou. Desta vez apareceu pela manhã, quando seu Ademir estava saindo de casa. Lá estava, parado ao lado do caminho, como se tivesse esperado a noite inteira. Bom dia, seu Ademir. Pensei na nossa conversa de ontem e quero melhorar a oferta. Tirou 2 maços de dinheiro, depois 3, depois 4, empilhando sobre uma pedra grande ao lado do caminho. A cada maço, o brilho nos olhos dele ficava mais intenso. Pense bem. Insistia. Com isso, sua neta pode estudar na melhor escola. Pode ser médica, advogada, o que quiser. O senhor está negando a ela um futuro melhor por se agarrar a um pedaço de terra. Seu Ademir sentiu uma dor no peito, porque era verdade que queria o melhor para Tatiana. Queria que ela não sofresse como ele sofreu, que não tivesse que arrebentar as costas debaixo do sol para ganhar o pão. Mas aquela voz dentro dele, que parecia a de seu pai morto, continuava dizendo não. Eu já disse que não. Respondeu agora mais firme. E não volte aqui. Essa terra é minha e da minha família. Não vendo. O homem recolheu o dinheiro devagar, sem tirar os olhos do velho, e então disse algo que o deixou sem chão. Está bem. Respeito sua decisão. Mas me diga uma coisa. Tatiana está bem de saúde. Seu Ademir sentiu como se jogassem água gelada em suas costas. O que o senhor disse? Só pergunto. Respondeu o homem. Crianças são tão frágeis, tão delicadas. Seria uma pena se algo acontecesse com essa menininha tão linda. Seu Ademir segurou o facão com força. Afaste-se da minha neta. Afaste-se da minha família. O homem levantou as mãos em sinal de calma. Não se altere, seu Ademir. Só estou conversando. E antes de ir embora, acrescentou: até breve. Saiu caminhando e, embora o velho o visse se afastar, num piscar de olhos ele já não estava lá. Tinha desaparecido de novo, como se o ar o tivesse engolido. Naquela noite, seu Ademir se ajoelhou diante do crucifixo pendurado na parede da casa e rezou como não rezava havia anos, porque sabia no fundo da alma que aquele homem não era normal. Havia algo mal nele, algo escuro que cheirava a enxofre e morte. E no dia seguinte, quando foi acordar Tatiana para o café da manhã, a menina não acordava. Se você quer saber como um avô simples enfrentou o próprio diabo para proteger o que amava, fique até o final, porque essa história está só começando. Seu Ademir sacudiu a menina com cuidado. Tatiana, filhinha, acorde. Mas a pequena não respondia. Respirava, porém era uma respiração estranha, como se estivesse dormindo muito fundo, em um lugar de onde não conseguia sair. O velho sentiu a alma cair aos pés, pegou-a nos braços, enrolada na coberta velha que usavam, e saiu correndo pelo caminho em direção ao vilarejo. Suas pernas de 80 anos mal aguentavam, mas o amor de avô lhe dava forças que ele nem sabia que tinha. Chegou à casa de Dona Lindalva, a que entendia de remédios e curas, aquela que todos procuravam quando estavam doentes, porque naquele lugar não havia médico. Dona Lindalva olhou a menina e disse que aquilo não era doença comum, que a criança estava como enfeitiçada, como se algo tivesse roubado sua alma. Perguntou se ele não tinha tido problema com ninguém ultimamente. Seu Ademir ficou gelado e então entendeu tudo. O homem, a ameaça disfarçada, a menina que não despertava. Tudo se encaixava como um quebra-cabeça maldito.
Há alguém querendo comprar minha terra, confessou com a voz quebrada. Um homem estranho. Eu disse que não. E ontem ele insinuou que algo podia acontecer com minha neta. Dona Lindalva suspirou e perguntou quem era aquele homem. Ele respondeu que não sabia, mas tinha certeza de que não era deste mundo. A curandeira pensou por um longo tempo e disse que podia fazer benzimentos, dar água de ervas, mas se fosse o que ela imaginava, só havia uma forma de salvar a menina. Ele teria de enfrentá-lo, ficar de frente e não se deixar intimidar. Essas coisas se alimentam do medo. Se você mostrar medo, ele vai tirar tudo. Mas se ficar firme, com fé em Deus e o coração limpo, ele não pode tocar em você. Seu Ademir engoliu em seco e disse que era apenas um velho, que não era valente. Dona Lindalva colocou a mão em seu ombro e explicou que coragem não é não sentir medo, é sentir medo e fazer o que precisa ser feito mesmo assim. Mandou que levasse a menina para casa, colocasse um copo com água debaixo da cama, acendesse uma vela branca e esperasse, porque ele voltaria. E quando voltasse, não deveria vender a terra, nem ceder nada, porque se entregasse nem que fosse um pedaço, estaria dando permissão para que ele ficasse. O velho voltou para casa com a neta nos braços. Fez tudo como foi orientado. Colocou o copo d'água, acendeu a vela e sentou-se numa cadeira de madeira ao lado da cama de Tatiana, segurando o facão. Não porque acreditasse que a lâmina pudesse ajudá-lo contra o que viria, mas porque era a única coisa que lhe dava alguma sensação de segurança. A noite caiu sem lua, escura como breu. Os grilos cantavam lá fora, mas de repente se calaram todos ao mesmo tempo. E ele soube que o visitante havia chegado. Ouviu passos se aproximando da porta. A voz chamou do lado de fora, pedindo que abrisse porque precisavam conversar. O velho respondeu que não tinha nada para falar. A voz insistiu, dizendo que era sobre a neta, que ela estava muito mal e que podia curá-la naquele mesmo instante. Bastava vender a terra. Seu Ademir apertou o cabo do facão e declarou que a neta ficaria bem e que ele não tocaria em sua terra. A voz zombou de sua teimosia e então a porta começou a tremer, como se algo a golpeasse por fora, sem fazer barulho. A vela tremulou sem vento algum e por baixo da porta começou a entrar uma fumaça preta com cheiro de enxofre. O velho se levantou, colocou a vela no chão bem onde a fumaça entrava e ela recuou, como se a luz a queimasse. Ele gritou que aquela era sua casa e sua terra e que ali o intruso não tinha poder. Houve silêncio e depois a voz respondeu que ele tinha mais coragem do que parecia, mas que todos se quebram. É só questão de tempo. Seu Ademir disse que então ele teria de esperar muito, porque ele não se quebraria. Sentou-se novamente ao lado da cama, tremendo da cabeça aos pés, e viu algo que o fez chorar. Tatiana tinha aberto os olhos um pouquinho. Ela sussurrou chamando pelo avô. Ele respondeu que estava ali e que nada aconteceria com ela. A menina voltou a fechar os olhos, mas agora era um sono tranquilo, com respiração suave de criança descansando. Mesmo assim, ele sabia que não tinha acabado. Aquela coisa voltaria e talvez da próxima vez não fosse tão simples afastá-la. No dia seguinte, foi ao vilarejo falar com o padre Quevedo, o jovem antigo que havia chegado recentemente à paróquia. Contou tudo sem omitir detalhe algum, esperando não ser tomado por louco. Mas o padre ficou sério e disse que aquilo era um ataque direto do maligno e não podia ser tratado com descuido. Perguntou se ele estava disposto a não ceder jamais, porque qualquer dúvida seria aproveitada. Seu Ademir respondeu que antes tinha pensado em vender e ir embora com a neta, começar de novo. Mas depois do que fizeram com Tatiana, todas as dúvidas desapareceram. Aquela terra era sua, de sua família, e aquele demônio não ficaria com ela.
mesmo que lhe custasse a vida. O padre afirmou que então precisariam se preparar, porque chegaria o momento em que ele teria de enfrentá-lo cara a cara e precisaria estar pronto. E se você acha que isso já é forte, espere para ouvir o que aconteceu quando seu Ademir finalmente ficou frente a frente com ele. Porque o que vem agora é a parte que vai fazer você questionar muita coisa. O padre Quevedo foi à casa de seu Ademir durante 3 dias seguidos. A cada dia, abençoava a casa, a terra, e ensinava ao velho orações de proteção. Também lhe deu uma medalhinha de São Miguel Arcanjo, aquele que luta contra os demônios, e disse que a usasse sempre. No 3º dia, o padre falou com firmeza que aquele ser voltaria e faria de tudo para quebrar sua vontade. Ofereceria coisas, faria ameaças, mostraria visões. Mas ele não poderia ceder nem 1 milímetro, porque se entregasse 1 metro quadrado, aquilo seria um convite para que ficasse. Seu Ademir segurou forte a medalhinha e disse que entendia. O padre acrescentou que ele não lutava sozinho, que Deus, os santos e todos que haviam cuidado daquela terra antes dele estavam ao seu lado, mesmo que não os visse. Essas palavras deram força ao velho, e ele realmente precisaria, porque naquela mesma noite, enquanto colocava Tatiana na cama, já melhor, embora ainda fraca, ouviu uma voz do lado de fora. Não era a voz do homem elegante, mas a voz de seu filho morto, falecido há 10 anos num acidente. Chamava por ele, pedindo para entrar porque estava frio. O coração de seu Ademir quase se partiu, pois era exatamente a voz do filho quando criança. Mas ele sabia que o filho estava enterrado no cemitério. Disse com firmeza que aquele não era seu filho, que seu filho descansava em paz. A voz riu e voltou a ser a do homem, dizendo que teria de aumentar a aposta. Então o teto começou a estalar, como se algo pesado andasse sobre ele. Tatiana acordou assustada e se agarrou ao avô. Ele mesmo tremendo disse que nada aconteceria e começou a rezar o Pai Nosso com ela. Quando chegou na parte livrai-nos do mal, tudo mudou. Os ruídos cessaram e lá fora ecoou um grito de fúria prometendo que aquilo não ficaria assim. Mesmo assim, ele continuou rezando até o silêncio voltar por completo. Nos dias seguintes, o homem não apareceu diretamente, mas coisas estranhas começaram a acontecer na terra. Os pés de milho amanheciam mortos como se tivessem sido pisoteados. O cacau começou a secar sem motivo. Os animais não se aproximavam mais. À noite, da serra, vinha uma risada distante que arrepiava a espinha. Seu Ademir continuou trabalhando, sempre com a medalha no peito e um rosário no bolso, e todas as noites jogava água benta pela casa. Certa tarde, viu uma linha traçada na terra rodeando toda a propriedade, formando um círculo perfeito. Entendeu que era um desafio, uma declaração de guerra. Não dormiu naquela noite. Por volta das 3 da manhã, o homem apareceu no limite da propriedade, junto à linha marcada, oferecendo uma última chance para vender a terra e acabar com tudo. Seu Ademir caminhou até o limite, ficou do outro lado da linha e declarou que jamais venderia. O demônio o chamou de tolo e perguntou se sabia o sofrimento que podia causar. Ele respondeu que fizesse o que quisesse, mas que não tocaria na terra. Houve silêncio, e então o demônio riu, não com maldade, mas como quem reconhece a força do outro. Disse que entendia porque aquela terra era fértil, alimentada pelo sangue de homens que não se dobravam. Mesmo assim, afirmou que não desistiria. Estendeu a mão propondo um acordo diferente, um jogo. Se o velho vencesse, ele iria embora para sempre. Se perdesse, já sabia o que aconteceria. Seu Ademir hesitou. Sabia que acordos com ele nunca terminavam bem, mas também sabia que precisava pôr fim àquilo para proteger a neta. Perguntou que jogo era. O demônio respondeu que ao meio-dia do dia seguinte, ambos entrariam na terra,
e quem saísse primeiro perderia, sem truques, apenas resistência. O velho pensou que conhecia cada metro daquele chão, cada planta, cada pedra. Era seu território. Olhou para a casa onde Tatiana dormia e pensou nas gerações que trabalharam ali antes dele. Disse que aceitava e apertou a mão do demônio. O toque foi como gelo e fogo ao mesmo tempo, e ele sentiu algo sombrio tentar invadi-lo, mas manteve o olhar firme. O demônio marcou o duelo ao meio-dia e desapareceu na escuridão. Seu Ademir voltou para casa, ajoelhou-se diante do crucifixo e rezou até o amanhecer, sabendo que o dia seguinte seria o mais importante de sua vida. O amanhecer veio estranho, céu claro, mas ar pesado como antes de uma grande tempestade. Ele vestiu suas roupas de sempre, as botas de borracha, o chapéu, pegou o facão e saiu sem conseguir comer. Deixou um bilhete para Tatiana dizendo que tudo ficaria bem. Fez o sinal da cruz, beijou a testa da neta e foi para a terra. Quando chegou, o sol já estava alto, quase meio-dia. E ali, no limite, estava o homem, desta vez, sem fingir humanidade. A pele era pálida como a de um morto. Ele comentou que o velho era pontual. Seu Ademir não respondeu, apenas ficou firme diante dele, com o facão na mão. As regras são simples, continuou o demônio. Nós dois entramos na terra, e o primeiro que sair, perde. Não importa o motivo, se cansar, se sentir dor, se tiver sede ou se arrepender. O primeiro que cruzar o limite perde tudo. Entendido? Entendido, respondeu seu Ademir. Então vamos começar. E os dois cruzaram o limite ao mesmo tempo. No início, nada de estranho aconteceu. Seu Ademir caminhou até o centro do terreno, onde havia uma pedra grande em que às vezes se sentava para descansar. Sentou-se ali, colocou o facão ao lado e ficou olhando o demônio, que permanecia perto do cacau. Passou 1 hora, depois 2. O sol do meio-dia queimava forte e o suor escorria, mas ele não se mexeu. O demônio também não, apenas o encarava. Então começaram as visões. Seu Ademir viu o filho caminhando em sua direção, jovem e saudável como antes do acidente. Pai, vamos embora daqui. Isso não vale a pena. Pense em Tatiana. Ela precisa do senhor vivo, não morto por teimosia. O velho fechou os punhos. Sabia que não era real, que era um truque, mas doía ver o filho assim. Você não é meu filho, disse em voz baixa. Meu filho está no céu descansando. Você é só uma sombra. A imagem desapareceu e logo surgiu outra. Era sua esposa, morta havia 20 anos. Ademir, meu amor, você já sofreu demais. Deixe essa terra. Venha comigo. Estou cansada de esperar sozinha. Aquilo foi ainda pior, porque ele a amava com todo o coração e sentia sua falta todos os dias. As lágrimas correram, mas ele não saiu da pedra. Eu te amo, disse a visão, mas meu tempo ainda não chegou e essa terra é para Tatiana, para que ela tenha algo quando eu partir. A imagem sumiu e o demônio rosnou. Você é mais forte do que pensei, velho, mas estamos só começando. De repente o terreno começou a mudar. O céu escureceu como se fosse noite, embora ainda fosse dia. As plantas murcharam, ficaram negras e apodreceram diante de seus olhos. O cacau secou, o milho tombou, o arroz virou pó. Sua terra, tão bonita, transformou-se num deserto morto. Veja o que vai acontecer se continuar teimoso, disse o demônio. Sua terra vai morrer. Tudo a que você construiu vai desaparecer. É isso que você quer? Seu Ademir fechou os olhos. A dor era insuportável. Ver a terra destruída era pior que qualquer sofrimento físico. Então se lembrou das palavras do padre. Você não luta sozinho. Abriu os olhos e encarou o cenário devastado. Isso não é real. Minha terra está viva
e continuará viva porque foi abençoada pelo trabalho da minha família. Seus truques não me enganam. No mesmo instante, a terra voltou a ficar verde. As plantas reviveram, o céu clareou e tudo voltou ao normal. O demônio rugiu e, pela primeira vez, o velho viu medo em seus olhos. Não pode ser, sussurrou entre os dentes. Como é que... Antes que terminasse a frase, algo aconteceu. Seu Ademir sentiu presenças ao redor. Não as via, mas sentia. Eram seus antepassados, todos que haviam trabalhado aquela terra antes dele. Pai, avô, bisavô. Invisíveis, porém presentes, dando-lhe força. Então compreendeu que a terra não era apenas dele, mas de todos que a amaram antes e dos que ainda a amariam depois. Era maior que ele, mais forte que qualquer demônio. Levantou-se da pedra, pegou o facão e caminhou em direção ao inimigo. Você já perdeu, disse. Essa terra não é defendida só por um velho teimoso, mas por gerações inteiras. O demônio recuou um passo, e esse passo bastou. Cruzou o limite da propriedade, saiu primeiro. Houve silêncio absoluto, e depois um grito de fúria que fez a serra tremer, mas nada podia fazer. Aceitou as regras e perdeu. Isso não acaba aqui. Ameaçou enquanto recuava mais. Sempre haverá alguém mais fraco. Voltarei, mas não por minha terra. Respondeu seu Ademir. Essa nunca. O demônio desapareceu numa nuvem de fumaça negra, com cheiro de enxofre. O velho ficou ali tremendo, sem acreditar no que acontecera. Olhou a terra verde e viva e ajoelhou-se, beijando o chão que defendera. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou Tatiana completamente recuperada, brincando no quintal como se nada tivesse ocorrido. A menina correu para abraçá-lo e disse que tivera um sonho bonito, em que o bisavó e a avó estavam com ele cuidando. Seu Ademir se abraçou com lágrimas nos olhos e disse que não fora sonho. Os anos passaram. Ele continuou trabalhando a terra até morrer aos 95 anos. Foi enterrado ali mesmo, num cantinho do terreno, debaixo do cacau. Tatiana herdou a propriedade e cuidou dela com o mesmo amor. Dizem que às vezes, de madrugada, pode-se ver a sombra de um velhinho caminhando pelo terreno, com botas de borracha, facão e chapéu, ainda zelando pelo que é seu. Antes de encerrar, fica uma lição. Há coisas na vida que não têm preço. Família, terra, raízes. Quando alguém tentar tirá-las de você, não importa o que ofereça em troca ou o quanto brilhe, seja firme como seu Ademir e diga não, porque o que parece fácil sempre esconde um custo. Quem oferece e promete dinheiro fácil, sem esforço, sempre quer algo além do que admite. Pense no que você faria no lugar dele. Teria vendido ou permanecido firme